Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao título 2 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes patrimoniais. Na última aula, nós começamos a estudar o crime de furto nas suas formas qualificadas, falamos das circunstâncias do parágrafo 4º do artigo 155, rompimento e destruição de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, emprego de chave falsa e o concurso de duas ou mais pessoas. O parágrafo 4º não é o único parágrafo que vai trazer ali circunstâncias que qualificam a pena do furto. Pode mostrar o slide, por favor? Parágrafo 4º-A. O parágrafo 4º-A foi acrescido em 2018, como vocês podem verificar, pela Lei 13.654. E ele diz assim: a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, primeiramente, circunstância qualificadora, a pena do caput é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aqui no parágrafo 4º-A, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora, percebam que nós temos aqui uma desproporcionalidade frente aos demais crimes patrimoniais. Nós temos aqui a mesma pena do roubo quando praticado na sua forma simples. A mesma pena da extorsão quando praticada na sua forma simples. Só que o roubo e a extorsão são crimes com violência à pessoa, enquanto que o furto é um crime sem violência à pessoa. Então, o legislador, diante de situações fáticas que geraram um clamor social, para dar uma resposta à sociedade diante de fatos de subtrações que envolviam ali a utilização de explosivos ou artefatos análogos, incluiu esse parágrafo 4º-A, trazendo essa circunstância qualificadora, só que de forma desproporcional. Entendo que esta qualificadora poderia ter sido na proporção do parágrafo 4º, 2 a 8 anos. Acredito que seria razoável, tendo ali a mesma gravidade do rompimento, destruição de obstáculo, da fraude, da escalada, da destreza, do abuso de confiança, do emprego de chave falsa e do concurso de pessoas. Mas o legislador entendeu que deveria agravar ainda mais a pena do furto quando tivesse a utilização de explosivo ou artefato análogo ao explosivo. Mas o legislador, nesta parte final, exigiu o perigo concreto. Então, o emprego de explosivo ou de artefato análogo só vai qualificar o furto se, na situação fática concreta, tiver a possibilidade de causar um dano físico a pessoas. Então, por exemplo, a explosão de um caixa eletrônico dentro de um supermercado, por exemplo. Se na hora da explosão não tinha ninguém no supermercado, ou seja, de madrugada, supermercado fechado, ainda assim vai ter esta qualificadora? Provavelmente sim. Ah, mas estava fechado, não tinha ninguém. Mas quando você explode alguma coisa dentro de um mercado, a possibilidade de provocar um incêndio, de um incêndio se espalhar e atingir outras casas e causar lesões físicas a pessoas, existe. A não ser que você pense no supermercado que fica absolutamente isolado, num lugar absolutamente ermo. É possível. Mas se eu vou explodir um cofre dentro de uma casa,
dentro de uma fazenda, de certa forma, uma fazenda que é utilizada só nos finais de semana, nas férias, pelo proprietário. Uma fazenda vazia, não digo abandonada, mas vazia. O sujeito vai implodir o cofre para subtrair o que tem dentro. Você vai dizer para mim, ele vai ter a qualificadora do parágrafo inciso 1. Sim, mas se causar perigo comum, ele vai ter a qualificadora do parágrafo 4A, que é mais grave do que a do parágrafo 4º. E aí essa questão do rompimento do obstáculo, isso pode ser utilizado em outra fase da dosimetria da pena. Vai ter a pena de reclusão de 4 a 10 anos, e na hora do juiz calcular a pena, vai levar ali como circunstância do crime, no cálculo da pena base, conforme artigo 59 do Código Penal, que teve o rompimento de um obstáculo. Mas para isso tem que ter a possibilidade concreta de causar perigo comum. Se é uma fazenda ali, isolada, que não tinha ninguém morando, acredito que a defesa possa sim convencer o juízo a não aplicar a qualificadora do parágrafo 4A, mas vai ser difícil não aplicar a qualificadora do parágrafo 4º, inciso 1, mas já é um bom começo para a defesa, porque a pena mínima deixaria de ser 4, passando a ser 2 anos. Então, não é simplesmente a utilização de explosivo ou artefato análogo que autoriza a qualificadora do parágrafo 4A. É preciso que se comprove concretamente a possibilidade de dano físico a terceiros. Parágrafo 4B. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, vamos por parte. Esse parágrafo 4B trata do chamado furto eletrônico. Ele foi acrescido em 2021 pela Lei 14.155. Esta lei veio no auge da pandemia com o propósito de dar um tratamento mais severo para as novas modalidades digitais, virtuais, informáticas de crime. Quando nós falamos da violação de dispositivo eletrônico, artigo 154B do Código Penal, nós falamos da 14.155/21. Ela veio com o propósito de atualizar a legislação criminal frente às novas modalidades criminosas. Então, na verdade, o que a gente teve durante a pandemia foi a criminalidade se reinventando. Assim como nós tivemos que nos reinventar com aulas remotas, iFood, né, aplicativos de entrega, porque a gente não poderia ficar circulando em áreas comuns por conta da necessidade de distanciamento em razão da Covid-19, os criminosos também precisaram se reinventar para continuar tendo ali os ganhos com a criminalidade, já que eles também estavam vivenciando o distanciamento social. Então, tinham menos pessoas circulando nas ruas, menos pessoas nos bancos, presencialmente. Tudo estava sendo feito através do mundo digital, do mundo virtual. E aí os criminosos ingressaram nesse mundo virtual para poder praticarem crimes patrimoniais, principalmente furtos e estelionatos. Então, não sei quanto a vocês, mas eu recebia e continuo recebendo até hoje, mesmo depois de anos, né, com o fim da pandemia, links fakes, né,
mensagens falsas de WhatsApp, pessoas clonando redes sociais e se fazendo passar por outras pessoas, tudo ali para obter ganho patrimonial. Então, o legislador entendeu que havia ali uma necessidade, um tratamento mais severo para crimes desta natureza, quando praticados digitalmente. Então, antes da inclusão do parágrafo 4º, nós poderíamos ter aplicação do furto qualificado mediante fraude. Porque se você olhar o parágrafo 4º, inciso 2, que nós já falamos na aula passada, a fraude, ela sempre qualificou o furto. E o parágrafo 4º também tem como meio a fraude, só que no mundo digital. Então, antes da inclusão do parágrafo 4º, a gente já tinha, nesses casos, a aplicação de uma pena maior. Não de 4 a 8 anos, mas de 2 a 8 anos. Então, quando o legislador vem e acresce o parágrafo 4º, ele faz com que a pena mínima seja maior do que a do parágrafo 4º. Isso, por si só, já traz uma gravidade maior para o delito, ainda que a máxima seja a mesma. Até porque a dosimetria da pena, ela sempre começa pela mínima. E só passa da mínima se tiver agravante, majorante ou circunstância judicial do artigo 59 desfavorável. Se não tiver agravante, se não tiver majorante, e se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não forem desfavoráveis, o condenado vai sofrer pena mínima. Então, ainda que a pena máxima seja 40 anos, se a mínima for de 2 anos, esse crime não é grave. Apesar de que, por um critério técnico, ele é um crime grave, porque a mínima ultrapassa 1 ano, mas ele não é tão grave quanto um que tem a pena mínima de 4, ainda que a máxima seja de 8. Porque, efetivamente, o cálculo da pena se inicia pela mínima. Então, eu preferia 1000 vezes ser condenada com uma pena de 2 a 40 anos que de 4 a 8 anos. Porque o cálculo da minha pena já começaria com 4 anos, diferentemente do outro caso, que começaria com 2. E dificilmente chegaria a 40. Assim como dificilmente chegaria a 8 também, né? Teria que ter muito agravante, majorante e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, essa pena do parágrafo 4º, na sua mínima, é maior que a do parágrafo 4º por causa da função preventiva da pena. E também, vamos combinar que, quando você tem uma pena de 4 a 8 anos, o interesse investigativo aumenta. Quando você tem uma pena de 1 a 4 anos, como é o caso do furto simples, esse interesse investigativo, ele cai significativamente, sabia? Porque com essa pena mínima de 1 ano, é possível suspensão condicional do processo, o sursi processual. É uma infração de médio potencial ofensivo. Diferentemente, quando você tem uma pena de mínima de 2, mínima de 4 anos, que se torna um crime grave, e aí o interesse investigativo ele aumenta. E quando você trata de crimes virtuais, você vai precisar de um aparato policial mais tecnológico, com conhecimento técnico, uma expertise diferenciada. A investigação de um crime virtual, ela requer uma expertise diferenciada. Então, quando o legislador traz uma qualificadora para o furto eletrônico e para o estelionato eletrônico, tem também esse propósito de incentivar a utilização desse maquinário tecnológico, dessa expertise especializada, porque agora a gente está trabalhando um crime grave. O estelionato tem a pena de 1 a 5 anos.
Já o estelionato eletrônico, essa pena é maior. Então, já tem aí, já gera aí, por se tornar um crime grave, não um crime de médio potencial ofensivo, uma iniciativa na utilização dessa expertise para investigação de crimes digitais. E, como eu já tinha dito, a questão da função preventiva da pena, né? Uma pena alta, em tese, faz com que a pessoa repense a atividade criminosa. O medo de sofrer essa pena pode fazer com que o sujeito não pratique a atividade criminosa. Tudo bem que a gente sabe que isso, muitas vezes, na teoria, né? Na prática, o sujeito não está nem aí se a pena é de 8 a 10, se a pena é de 4 a 8, se a pena é de 1 a 4, né? Se ele quer realmente praticar a conduta criminosa, ele vai praticar, não é a pena que vai fazer ele desistir dessa atividade. Mas, enfim, a pena tem esse viés preventivo, que é, inclusive, o ideal, né? O ideal é que a pena seja efetivamente preventiva, para a gente aí sim conseguir reduzir a criminalidade. Mas, enfim. E aí, o que a gente tem aqui que a gente pode concluir do parágrafo 4º? Eu vou abrir aqui uma lousa para a gente fazer algumas considerações, que eu acho que vocês vão fixar melhor. Vamos lá. O parágrafo 4º diz que é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Então, a gente vai tirar 3 conclusões diante desta redação do parágrafo 4º do artigo 155. Então, artigo 155 do parágrafo 4º do Código Penal. 3 conclusões. Primeira conclusão. A primeira conclusão é que se a conduta não é fraudulenta, não há de se falar em furto eletrônico. Então, se a conduta não é fraudulenta, e aí lembrando que a fraude é o engodo, é a vontade completamente viciada. Então, cuidado. Se a vítima desconfia, não há fraude. Então, se a conduta não é fraudulenta, não há furto eletrônico. Essa é a primeira conclusão. Tem que ter fraude. Então, por exemplo, quando o dispositivo eletrônico ele é usado para explodir um cofre ou para abrir uma fechadura, o furto ele até pode ser qualificado, como, por exemplo, rompimento de obstáculo, mas não pelo parágrafo 4º. Então, por circunstâncias diferentes, você até vai poder qualificar o furto em que o sujeito utilizou um dispositivo eletrônico para explodir um cofre ou para abrir uma fechadura, mas não será qualificado pelo parágrafo 4º. Segunda conclusão que a gente tira aí dessa redação do parágrafo 4º. Se for reconhecida a incidência de uma fraude, né? Nós temos também a fraude do parágrafo 4º, inciso 2. E aí seria um bis in idem, em razão da fraude, ter a qualificadora do parágrafo 4º 2 e do parágrafo 4º B. Então,
o parágrafo 4b absorve o parágrafo 4º, inciso 2, do mesmo artigo. Em razão do princípio do non bis in idem. E aí eu posso usar a fraude para agravar a pena, por exemplo? Não. Não pode. Você vai ter a circunstância do parágrafo 4b e acabou. Já usou a fraude, não pode usar novamente. E aí, se você tem a fraude, você tem o parágrafo 4º, inciso 2. Mas se essa fraude, ela foi utilizada através de meio de dispositivo eletrônico ou informático, independentemente de estar conectado ou não à rede de computadores, é o parágrafo 4b. Se não, parágrafo 4º, inciso 2. Então, segunda conclusão. Terceira conclusão, portanto, é que, havendo fraude, o furto será sempre qualificado. Seja pelo parágrafo 4º, inciso 2, seja pelo parágrafo 4b. Então, são essas as três conclusões que a gente observa aqui. Um outro ponto importante, ainda tratando do parágrafo 4b, é dispositivo eletrônico é diferente de dispositivo informático. Na verdade, o que a gente tem aqui é gênero e espécie. Então, dispositivo eletrônico, ele é mais abrangente do que o dispositivo informático, como se aqui fosse espécie desse gênero aqui. Então, dispositivo informático é espécie do gênero dispositivo eletrônico. Sendo assim, o tipo penal, ele vai usar essa expressão aqui, o que nos leva, por exemplo, à possibilidade de termos aparelhos e mecanismos que não são necessariamente informáticos. Por exemplo, calculadora eletrônica, aparelho de fax, cartão bancário, né, cartão de banco com chip. Então, são dispositivos eletrônicos, mas não tem nada a ver com o dispositivo informático. Então, isso aqui é gênero, isso aqui é espécie. O legislador foi bastante inteligente no parágrafo 4b, quando se referiu ao dispositivo eletrônico, que é mais abrangente do que o dispositivo informático. Diferentemente do que aconteceu no artigo 154A do Código Penal, né, que tem abrangência menor do que o parágrafo 4b do 155. Outro ponto importante é a gente diferenciar meio, que é a forma pelo qual o delito é diretamente praticado, que é diferente de modo de execução. Então, o meio é a forma pelo qual o delito é diretamente praticado, diferente de modo de execução.
O modo de execução, ele se refere ao recurso que propicia o emprego dos meios executórios. Então, olha só, se o sujeito ativo se vale de um dispositivo informático, por exemplo, uma comunicação feita através de aplicativos de smartphone, WhatsApp, por exemplo, para ser convidado à casa da vítima, e aí, uma vez no imóvel, subtrai, né, uma joia que estava numa gaveta, por exemplo, a gente não vai ter o parágrafo 4º. O uso de um dispositivo informático foi o modo no qual se valeu o autor para se aproximar da vítima, não o meio executório. Então, vamos imaginar... Pode voltar para mim. Que eu entrei em contato pelo um WhatsApp fake de uma concessionária de energia elétrica. Então, eu fiz lá um fake de WhatsApp, ou clonei o WhatsApp de uma concessionária de energia elétrica, por exemplo, a Light. E aí eu mando uma mensagem para o consumidor, dizendo que é da Light e que a Light vai fazer tal dia, em tal horário, uma inspeção no quadro de luz, mas que vai precisar entrar na casa e, por isso, ele está sendo avisado de que, nesse dia, um profissional uniformizado vai estar no local e que vai precisar entrar na casa e quer saber qual é o melhor horário, dentre aquele, para poder fazer essa entrada na residência. Aí, a vítima, achando que está conversando com um funcionário da Light, diz, às 14h30 vai ter alguém em casa para recebê-lo. Então deixa autorizado aí na portaria, por favor. A pessoa vai lá e autoriza. E aí vai o criminoso, uniforme da Light, tudo bonitinho, entra na casa e aí subtrai uma joia e um dinheiro que estava ali na sala da casa. Eu não tenho o parágrafo 4º. Eu tenho o parágrafo 4º, inciso 2. Né? A fraude genérica, lá do inciso 2 do parágrafo 4º. Para ser o parágrafo 4b, eu tenho que ter o meio, propriamente dito, na modalidade digital. Então, por exemplo, se eu mando uma mensagem dizendo que você ganhou um brinde da Boticário, aí você, todo feliz, clica no link para ganhar o brinde. Esse link faz com que eu consiga, remotamente, entrar no seu celular, ou no seu computador, e acessar suas senhas para tirar dinheiro do banco. Aí é o parágrafo 4b. Porque foi tudo dentro do mundo digital. A subtração, né, a redução da vigilância, a fraude. Bom, em relação ao parágrafo 4b, era isso que eu queria conversar com vocês. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o parágrafo 4c, que está relacionado ao parágrafo 4b, que trata do furto eletrônico. Até já.